irmãos, paz seja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais também podem abrir a Bíblia de vocês. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado ao nosso lado. Ó Pai, neste momento eu te peço que esta palavra revelada, Pai, possa trazer para nós a direção, que esta palavra revelada possa trazer para nós o fortalecimento, que esta palavra revelada possa ministrar sobre as nossas vidas e que nós possamos frutificar para o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar-nos, irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é: o que semeia no Espírito. Para os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós lemos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Mas como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em 1 João, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, que diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O versículo 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Se nós entendermos que a corrupção que está no mundo, tudo que não presta que está no mundo, e isso acaba às vezes enchendo os olhos de algumas pessoas, e as pessoas acabam cedendo à corrupção, acabam cedendo à concupiscência e acabam cedendo ao mal. Concupiscência na Bíblia significa cobiça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. São aquelas pessoas que elas se inclinam para viver um prazer momentâneo e passageiro. São aquelas pessoas que se inclinam para poder obter as coisas, ter as coisas que elas vão usar aqui neste mundo. E quando a palavra de Deus mostra que essas pessoas que estão atrás, estão semeando, estão buscando tudo aquilo que é material, tudo aquilo que traz uma satisfação, estas pessoas
estão vivendo segundo o curso deste mundo. E como nós vimos aqui, tudo que há no mundo existe a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Tudo. Então as pessoas que estão semeando neste mundo, plantando neste mundo, as pessoas que estão levando a sua vida para o lado das coisas deste mundo, que são as coisas dos prazeres e das coisas materiais, essas pessoas, elas estão com uma sede e com uma fome que não cessa. Isso não para. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter. Quanto mais a pessoa pratica, mais ela quer praticar. Quanto mais a pessoa sente, mais ela quer sentir. Então, na verdade, o desejo mal, o desejo para as coisas materiais, o desejo para aquilo que não provém de Deus, é como se fosse um vício que não cessa, que não para. E a pessoa, aquela vontade vem da pessoa, e aí ela descansa, ela dorme, no outro dia a vontade está lá, e passa uma semana, a vontade não vai embora, passa um mês, ela não vai embora, porque a pessoa está a todo momento plantando para a carne, plantando para o corpo, plantando para sentir as coisas. Tiago, ele fala sobre isso também. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, que é o desejo mau, concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. O que acontece? A explicação da palavra de Deus nos define a pessoa que está semeando e plantando na sua carne, no seu desejo e na sua vontade. Cada pessoa é atraída e enganada pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo mau. E aí essa pessoa, como eu disse anteriormente, ela é atraída, ela vê aquilo e ela quer, e ela deseja, e ela busca até que ela vai encontrar. Depois que ela tem o que ela desejou, ela quer outra coisa. E aquele desejo não cessa nunca. Isso que tem que ficar claro para todos. Então, aquele que está plantando na carne, aquele que está plantando no mau desejo, essa pessoa, ela nunca se sentirá satisfeita. Vocês devem conhecer alguém assim, que nada o satisfaz. A pessoa está sempre em busca de uma nova emoção, ela sempre está em busca daquela adrenalina, daquele sentimento, daquele frio na barriga. A pessoa está sempre atrás de sentir alguma coisa. E isso, meus irmãos, é muito perigoso. No livro de Salmos, no capítulo 101, o Senhor nos dá um conselho. Salmos 101, nós vamos ver no versículo 3. Salmos 101, versículo 3. Não porém coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Olha só, não porém coisa má diante dos meus olhos. Quando uma pessoa está semeando na carne, ela está colocando coisas más diante dos seus olhos. Quantas pessoas agora, ao invés de estarem buscando a Deus, estão diante de coisas más, estão colocando seus olhos para ver coisas más. Hoje em dia, meus irmãos, com a tecnologia,
Jesus mostrou isso, que não é só do lado de fora que acontece isso. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 14, ele vai nos mostrar aqui o que acontece dentro de nós. Ele diz assim: chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, se uma pessoa começa do lado de fora a ver alguma coisa e ela passa a desejar, como você viu aqui na palavra, aquilo que entra no coração da pessoa pode contaminar, e aquilo que sai do coração da pessoa também pode contaminar, porque a pessoa que está pensando em praticar o mal, olha só, os maus pensamentos. Este é o grande problema. É sinal que dentro da pessoa ela está plantando só o mau pensamento. É sinal que dentro da pessoa ela está plantando só o mau desejo, o desejo ruim, o desejo de fazer as coisas más. E este é o problema que nós enfrentamos hoje. Os homens estão semeando, estão plantando coisas más. Então, eles estão colhendo obras da carne. Eles estão colhendo pecados. Todos esses pecados aqui, eles têm que ser semeados. Esses pecados não vêm do nada. Eles estão dentro da pessoa e a pessoa fica olhando do lado de fora, esperando a oportunidade. Por exemplo, quem tem um pensamento mau de cometer um homicídio, de matar alguém, aquela pessoa fica maquinando mal, pensando qual vai ser o momento que ela vai matar. A pessoa que quer cometer um furto, a mesma coisa. Que quer cometer um roubo, a mesma coisa. Ela fica planejando, ela fica pensando. Aqui, irmãos, são as pessoas que semeiam o mal. São as pessoas que veem o mal acontecer e se identificam com o mal que está diante dos seus olhos, e dentro dela ela sente o desejo de praticar o pecado. Ela sente o desejo de praticar o mal. Então, essa pessoa semeia na carne. É isso que é semear na carne. E você precisa compreender o significado disso. Aqui já deu para você ter um panorama do que é semear na carne. Agora nós vamos fazer a plantação, a semeadura na parte espiritual. Como que eu vou fazer essa semeadura? A primeira recomendação que eu quero deixar para vocês aqui está também aqui no Evangelho de Marcos, só que no capítulo 14, no versículo 38, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Para você poder semear no espírito, para você plantar no espírito, para você colher a vida eterna, você tem que vigiar e orar. Por que vigiar vem antes de orar? Porque você precisa
encontrar com Deus, ele está pronto. Porém, o seu corpo, a sua carne, ela é fraca, como vocês observaram. A inclinação da carne é para o pecado. O desejo da carne, a carne está corrompida. Então ela quer aquilo que é mal. Mas quando você vigia, e você vigia quem? Você vigia a si mesmo. Você, irmã, vigia a si mesmo. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai. Vocês têm que estar apostos, vocês têm que estar atentos àquilo que está ao seu redor. E você precisa estar em oração sempre. Você precisa falar com Deus sempre. Assim você está semeando no Espírito, vigiando e orando. Quando você está prestando atenção, você está semeando para a vida eterna. Quando você está orando, você está semeando para a vida eterna. Aqui também no livro de Salmos, nós temos mais um conselho, mais uma forma de semear para a vida eterna. E é logo em Salmos, no capítulo 1, no primeiro capítulo de Salmos, no versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, para que você semeie no Espírito, você tem que vigiar, orar e ter prazer na palavra de Deus. Você, irmão, tem que ter prazer em ler a Bíblia. Você tem que ter prazer em pegar essa palavra para você e estar em contato com essa palavra. Ao contrário daqueles que semeiam para a corrupção, nós colocamos diante dos nossos olhos coisas boas, e a palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé em Deus. A palavra de Deus, ela nos dá convicção. Se você ligar a sua TV, num jornal, por exemplo, ali você vai receber muitas informações, mas na maioria das vezes você vai ficar triste, você vai ficar revoltado, você vai ficar chateado com tudo que está acontecendo na humanidade. Mas se você abre a palavra de Deus e vai lendo a palavra de Deus e vai recebendo a palavra de Deus na sua vida, você vai tendo força espiritual. Assim, por exemplo, como Davi venceu, você vai vencer. Assim como Noé venceu, você vai vencer. Assim como Sansão passou por dificuldade, mas no final ele venceu, você vai vencer. Assim como o apóstolo Pedro venceu, você vai vencer. Assim como o apóstolo Paulo chegou no final da carreira e disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Assim vai ser na sua vida, porque você vai lendo a palavra, você vai meditando na palavra, e esta palavra vai te fortalecendo. Você vai semeando para a vida eterna, você vai semeando no Espírito. Quando você vigia, você semeia no Espírito. Quando você ora, você semeia no Espírito. Quando você lê a palavra, quando você escuta a palavra de Deus, quando você dá atenção para a palavra de Deus, você também está semeando no Espírito. E aí, esta semeadura no Espírito, ela ainda tem outro desdobramento. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica
edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quando você lê a Bíblia, quando você escuta a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que colocar em prática. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra de Deus diz assim, que eu não vou deixar de congregar. Então, a palavra de Deus manda nós congregarmos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos congregados aqui em torno do nome de Jesus, para louvar o Senhor, para meditarmos na sua palavra e para estarmos juntos como Ele mandou, estar todos reunidos no mesmo lugar. Então eu estou cumprindo a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus falou, quando orares, então Ele disse, você tem que orar, você tem que conversar com Deus. Quando daqui a pouco nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar, nós estamos colocando a palavra de Deus em prática. Então você tem que vigiar, você tem que orar, você tem que meditar na palavra de Deus e você tem que colocar a palavra de Deus em prática. É assim que você semeia para a vida eterna. É assim que você semeia no Espírito. Quando, meus irmãos, vocês começarem a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, às vezes vocês vão encontrar dificuldades. Às vezes vocês vão ter algum momento da vida que você fala, mas eu não estou conseguindo acertar. Aí o Espírito de Deus vem sobre a sua vida e te ajuda a acertar. O Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida e te ajuda a compreender. O Espírito Santo vem sobre a sua vida e te dá a direção. É assim que Deus trabalha. É assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Eu, irmãos, posso dizer a vocês que se vocês semearem no Espírito, vocês vão colher a vida eterna. O que nós fazemos na igreja, irmão? Nós semeamos no Espírito. Nós não semeamos na carne. Quando você está em oração, quando você está vigilante, quando você está lendo a palavra, quando você está louvando o nome do Senhor, como esse versículo que eu coloquei aqui, servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com cântico. Hoje nós nos apresentamos diante do Senhor com cânticos. Então nós praticamos a palavra, nós semeamos para a eternidade, para a vida eterna. Nós plantamos, irmãos. Não pense você que cada quarta-feira que nós estamos na presença de Deus, nós estamos perdendo tempo. Não, nós estamos semeando para a vida eterna. Nós estamos plantando para a eternidade. É isso que nós precisamos compreender daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E aqui, irmãos, mais uma coisa que nós temos que fazer, o que é semear para a eternidade. No Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 12, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Diante de tudo isso, você deve fazer o quê? Seguir a Jesus. Você deve vigiar, você deve orar, você deve meditar na palavra, você deve obedecer a palavra e você deve seguir a Jesus Cristo. Irmãos, se vocês seguem a Jesus Cristo, vocês não vão ter problema nenhum. O homem vai falar, a mulher vai falar, as coisas vão acontecer ao seu redor e nada vai abalar a sua fé, porque você segue a Jesus Cristo. Você não segue a pastor, você não segue a placa de igreja, você segue o Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 9. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar algo que toca bastante o nosso coração.
versículo 57 em diante. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então você veja que existem barreiras para seguir ao Senhor. Existem impedimentos que podem surgir ao longo da caminhada, mas a palavra de Jesus continua sendo: siga-me, siga-me, segue-me, venha após mim. Quando você está seguindo a Jesus, você está semeando, você está plantando para a vida eterna. Quando você está seguindo homens, o que acontece? A fé esmorece, a fé enfraquece, a fé ela se desvanece. A gente vê muitas pessoas com a fé abalada. Por quê? Porque eles seguem homens, eles seguem o que a pessoa A fala, o que a pessoa B fala. Nós não, irmãos, nós que seguimos a Jesus não estamos decepcionados, não. Nós estamos firmes na rocha, e pode chover, e pode vir a enchente, que a casa não vai cair. Nós não vamos abandonar Jesus, nós não vamos sair da presença do Senhor. Aqui mesmo em Lucas, no capítulo 9, versículo 23 em diante, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Irmãos, Jesus ele deu a receita. Ele falou todos os dias: negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Todos os dias siga-me. Então, irmão, se você segue a Jesus todos os dias da sua vida, e você não para, e você não desiste, e você não volta atrás, e você permanece, então você está semeando para a vida eterna. Você está plantando para colher o céu. Você está plantando para colher diante de Deus. É isso que nós fazemos, irmão. Nós plantamos para a vida eterna. No nosso texto principal, que nós lemos em Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então, siga o caminho certo. Você ouviu aqui sobre semear para a corrupção e sobre semear para a vida eterna. Eu mostrei para vocês aqui rapidamente na palavra de Deus. Todos nós estamos cientes. Ele falou: então não erreis, porque tudo que um homem semear, isso também ele ceifará. Então, se a pessoa está plantando na carne, ele vai colher a corrupção. Se a pessoa está plantando no Espírito, ele vai colher a vida eterna. Porque o que semeia na sua carne, nos seus desejos maus, na sua concupiscência, como eu expliquei, ceifará a corrupção, colherá a corrupção. O que é a corrupção? É o ato de quebrar aos pedaços, decompor,
semeia no Espírito, do Espírito sem parar, colherá a vida eterna. E você vai colher, irmão, a vida eterna. E você, irmã, vai colher na vida eterna. Esta é a nossa visão, esta é a palavra de Deus. É isso que nós fazemos, vigiando, orando. É isso que nós fazemos, meditando na palavra. É isso que nós fazemos, obedecendo a palavra de Jesus. É isso que nós fazemos, seguindo ao Senhor Jesus. Nós estamos plantando para colher na vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E aqui tem um detalhe: você deve continuar fazendo bem, e você só vai colher lá na frente se você continuar, se você não desfalecer de fazer o bem, se você não desfalecer de fazer aquilo que recebe. Como que vai ser essa colheita? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Mateus 25, versículo 33. E porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, se você praticar o bem e não parar de praticar o bem, você vai colher a vida eterna. Ele diz assim, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto você tiver tempo, plante o bem. Enquanto você tiver tempo, plante no espiritual. Faça isso que nós pregamos aqui. Faça isso que está na palavra de Deus, e você colherá para a vida eterna. Não desista, não desfaleça, não fique pelo caminho. Continue obedecendo a Deus. Continue fazendo aquilo que o Espírito de Deus te guia para fazer. E o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que cada um de nós, Senhor, possamos ter a compreensão desta palavra, e que nós possamos ser semeadores, ó Pai, da eternidade. Que nós possamos ser semeadores, ó Deus, das coisas